Eis que venho sem demora. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Apocalipse 3, verso 11. Palavras do Senhor Jesus Cristo. Ministério Pão Vivo. Vem comigo em meu canal no YouTube para mais lições na palavra do Senhor. São sobejas as lições que temos aprendido sobre o tempo do fim. Aqueles que seguem os nossos vídeos religiosamente, isto é, que na realidade querem aprender sobre a escatologia, isto é, as doutrinas, as lições a respeito do tempo do fim. Aqueles que são zelosos, querendo aprender, com certeza estão aprendendo lições, algumas novas, diferentes daquelas teorias que você já sabia, que você foi ensinado. Mas, para mim, não importa teoria A ou teoria B. O que nos importa é ensinarmos a palavra de Deus. Baseados naquilo que Paulo disse em 2 aos Tessalonicenses 2, verso 3. Ali onde havia uma confusão, um conflito de teorias, se ensinava, se propagava como se propagou sempre. Hoje também se propaga assim. Existe aquele velho costume na igreja, entre os cristãos, sempre que acontece algo fenomenal, aí então aquela crença: Jesus está vindo, Jesus está voltando, é a volta de Jesus. E passa esse fenômeno, esse acontecimento, e Jesus não vem. Jesus ainda não veio. Então, nós precisamos aprender no livro de Deus, nos situarmos nos escritos proféticos, nos ensinos de Jesus, nos ensinos apostólicos, que eles são análogos, isto é, eles não se contradizem entre si. Aí nós não vamos ficar flutuando nessas crenças, nessas opiniões, na maioria delas sem sentidos. Então, é bom lembrar, ele disse ali na igreja em Tessalônica, ele disse para eles, ele já não estava entre eles, ele os escreveu, ele disse: ninguém vos engane, porque isto não acontecerá. Ele estava falando do texto anterior. Ele estava dizendo: olha, estão dizendo para vocês que o dia do Senhor está perto. Não é verdade.
isto não acontecerá sem que venha a apostasia e seja revelado o homem do pecado, o filho da perdição. Então, aí nesse texto, nessa declaração paulina, estão implícitos dois acontecimentos. Esses dois acontecimentos são básicos. É a chave para a igreja saber se a volta de Cristo realmente está perto. Esses dois acontecimentos, a apostasia e a revelação do anticristo. Mas, afinal de contas, o que Paulo quis dizer? Está dizendo sobre a apostasia. É claro que ele estava falando sobre um tempo. Se você for estudar, por descobrir as raízes de apostasia, é a renúncia da fé. É aquele que teve fé, é aquele que creu e decide não crer mais. Não é um ateu, ou o ateu propriamente dito, mas é aquele que creu e voluntariamente ele resolve não crer mais. Só que a apostasia aqui nesse texto tem um sentido mais amplo. É o sentido de um afastamento praticamente geral de Deus. Ele está falando de um tempo específico de apostasia. É comum a gente pensar, nós já estamos vivendo no tempo da apostasia. Aí então, para validar a nossa teoria, nós começamos a mencionar está acontecendo isso e aquilo. E vamos mencionando uma série de barbaridades que realmente estão acontecendo. Incrível. É um engano crasso. Embora nós estamos vivendo em um mundo de coisas, de acontecimentos absurdos, de leis absurdas, a imoralidade num aumento multiplicativo, a feitiçaria, o ocultismo, a idolatria. Então, tudo que se diz pecado está em franca multiplicação. Mas é bom a gente lembrar. Quando Jesus estava ensinando os discípulos lá no seu sermão profético, e ele começou a enumerar uma série de coisas que aconteceriam, que estariam mostrando a proximidade da sua volta. Aí ele vai enumerando essas coisas e ele diz, mas ainda não é o fim. E aí ele fala das guerras, dos rumores de guerras, e nós olhamos o texto, estas palavras de Jesus, e estoura no mundo uma guerra, e nós já falamos, olha aí, é o que Jesus disse. Não, Jesus não estava dizendo, ele não estava falando sobre um tempo comum. Por quê? Afinal de contas, desde que o mundo é mundo, aconteceram guerras, já tiveram rumores de guerras, milhões já morreram em batalhas. Jesus estava falando
de guerras e rumores de guerras em um tempo singular. Esse tempo na Bíblia é chamado tempo de apostasia. Aí ele continua dizendo: virão também falsos cristos. E ele continua descrevendo a situação de beligerância do mundo. Vão se levantar nação contra nação, reino contra reino. Não vos perturbeis. Sabe o que quer dizer não vos perturbeis? Não é agora ainda. Ele diz: necessário é que isso aconteça, mas é princípio de dores. Sabe o que quer dizer aqui, princípio de dores? Lembre que lá em 1 Tessalonicenses 5, quando Paulo falou sobre a surpreendente vinda de Jesus, isto é, que ele vem de surpresa, ele usou duas analogias, a do ladrão e também, aí ele fala, após falar do ladrão, quando o ladrão vem para roubar uma casa, aí ele faz outra comparação, como as dores de parto, aquela que está grávida. Ele estava dizendo para aqueles mais maduros, sabem que a grávida que vai se tornar uma mãe, começam as dores leves e aquelas dores vão aumentando aquelas contorções, mas a grávida sabe que aquilo é só o princípio das dores. O filho não vai nascer naquele primeiro sinal. A grávida sabe que essas dores vão aumentando, vão tendo um progresso, aumentando até que nasce o filho. Quando Jesus disse, isso é princípio de dores, ele não está dizendo sobre as dores, sobre os problemas que o mundo odierno enfrenta, sobre os acontecimentos de agora. Ele está dizendo sobre a grande tribulação. Ele está dizendo, ele está condensando o sermão dele. Ele está ligando ao que seria revelado mais tarde na ilha de Patmos ao apóstolo João. Leia Apocalipse 6, ali onde fala dos 7 selos. Os 7 selos estão presentes aqui. Em Mateus 24, nesse momento que ele está respondendo à pergunta dos discípulos. Aqui é o retrato, claro, o retrato antecipado do Apocalipse, que a gente vai ver em detalhes no próximo vídeo. Fiquem todos na bênção e na graça do Senhor. Amém e amém.